Esse Tadel, ele vai ficar gravado, ele está, os nossos treinamentos de líderes, eles ficam gravados na Paz Castanhal. Então, Paz Castanhal é nosso endereço nas redes sociais. Facebook, a gente não está usando tanto o Facebook, porque o Facebook ele perdeu um pouco o propósito, tá? Eu não sou muito fã do Facebook, mas o Instagram, ele é muito melhor. Então, no Instagram é Paz Castanhal. Você vai nos achar no Instagram, @Paz Castanhal. Tudo junto. O nosso aplicativo também é Paz Castanhal, ok? E também, e o nosso canal no YouTube também é Paz Castanhal. Eu quero te motivar a você se inscrever no nosso canal, no Paz Castanhal. E se você conhece alguém da sua célula que não pode estar no Tadel por causa de transporte ou por outro motivo, por favor, diga para aquela pessoa, né, assistir ao Tadel online, através do canal do YouTube. Ele pode assistir na TV, pode preparar um café descafeinado, com leite, açúcar mascavo, glória a Deus. Pode colocar uma camiseta, uma bermuda bem elegante, ligar o ar-condicionado na sala da sua casa se tiver, colocar seus pés sobre a pantufa e assistir ao Tadel. Glória a Deus. Gente, é top demais. A todos, ninguém tem desculpa para dizer, eu não posso assistir ao Tadel, eu não consigo ouvir a palavra do Tadel. Gente, está no seu celular. Amém? Amém ou amém? Amém. Glória a Deus, que maravilha. Hoje nas reuniões, vocês trataram sobre a primeira função da célula. A primeira função da célula, ou do Life Group. São dois nomes oficiais para células. O PGN, que é o Presbitério de Governo Nacional, que são alguns líderes de base, por exemplo, Castanhal é uma base, Belém é uma base da Missão Paz, Macapá é outra base, Santarém é uma base, Fortaleza é uma base. Uma base, ela tem várias igrejas sob a sua supervisão, às vezes até subbases. No futuro, por exemplo, Bragança vai ser uma subbase, porque abaixo de Bragança, nós já temos Bragança, Augusto Correia, Rio do Meio e Capanema. Nós temos 4 igrejas. No futuro, nós queremos ter uma igreja também em Viseu, que é a última cidade do Pará. Depois, atravessando o rio, já é Maranhão. Nós queremos também ter uma igreja em Salinas. Talvez você tenha um chamado para ir para Salinas. Talvez você queira fazer a igreja num resort. Eu não sei. Por que não, se Deus abrir as portas? Você pode rir, mas se Deus abrir as portas, o que eu posso fazer? Se Deus abrir as portas, glória a Deus. Amém? Pode ser na beira da praia também, com água de coco. Bota uma barraca lá e começa um life group. Talvez nós tenhamos algum surfista aqui que queiram fazer uma igreja na praia. Glória a Deus, talvez seja o seu chamado. Eu não sei. Se você tiver parentes em Salinas, você pode me procurar. Nós queremos abrir uma igreja lá. Na verdade, eu acho que é o Hélio que quer abrir, porque mais perto é o Hélio. O Hélio e a Marcela, o pastor Hélio e a pastora Marcela, que estão lá em Capanema, na Paz Capanema. Que igreja maravilhosa. Se você estiver passando por Capanema, fica bem perto da prefeitura, ok? Bem perto da prefeitura. Fica no centro da cidade. Deus nos deu um prédio maravilhoso. Glória a Deus. Então nós falamos sobre, na reunião foi falado sobre a primeira função da célula. Todo líder de célula e todo líder na igreja, todos nós que somos líderes na igreja, nós precisamos saber de cor e salteado as 5 funções da célula. O seu coração tem uma função no seu corpo. O seu cérebro tem uma função. Os seus rins têm uma função. O seu pulmão, seus pulmões têm funções específicas. Se você não sabe qual é a função do coração,
Você pode ter problemas, inclusive. Nós precisamos entender, então, quais são as 5 funções das células. Qual é o foco, qual é o alvo, qual é o objetivo. Quais são os focos, os objetivos da célula. Por que as células ou life groups existem? Eles existem por 5 funções ou 5 razões. Número 1, diga após mim, evangelismo e integração. Ou seja, a célula, eu vou dar uma pincelada, depois a gente vai voltar no número 1. O evangelismo e integração é a primeira função. Então, para que serve a célula? Por que existe um life group ou célula? São 2 nomes oficiais que o Presbitério de Governo Nacional, como eu estava dizendo, decidiu que nós vamos usar. Nós podemos usar célula ou life group. Life group quer dizer grupo de vida. Nós podemos chamar os 2, ok? Uma nomenclatura, nós podemos usar os 2 nomes. E a primeira função é evangelismo e integração, ou seja, a célula serve para trazer pessoas, evangelizar pessoas e trazê-las para a vida da igreja. A célula ou life group é a igreja. Foi assim que começou no livro de Atos. Se você ler todo o livro de Atos, toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, gente, todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, toda aquela história ali, ela acontece e ocorre dentro de uma igreja que se reunia principalmente nos lares, porque era crime, não era permitido a igreja ter prédios como esse, ok? Então a célula, ela serve para isso. Qual é a primeira função? É evangelizar pessoas. Por quê? Porque é muito mais fácil convidar alguém para a sua casa, para uma reunião na sua casa, e dizer assim para ela, olha, você gostaria de ir até a minha casa? Lá a gente tem um estudo, um grupo de amigos. Não fala, lá nem tem uma célula. O cara vai dizer, mas célula tem no meu corpo, o que é isso? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala, porque as pessoas de fora não entendem. Se eu falar, eu quero te convidar para uma célula, se a pessoa for um professor de biologia, por exemplo, ele vai ficar confuso. Ele vai dizer, como assim você está me convidando para uma célula? Convida para um grupo, olha lá em casa, todas as quartas-feiras nós temos um grupo de amigos, e nós estudamos a palavra de Deus, nós buscamos a Deus, todo mundo vai entender, amém? Quantos estão compreendendo? Essa é a primeira coisa, é muito mais fácil do que ir à igreja. Você convidar, vamos para um culto. Há pessoas que até hoje ainda têm algumas barreiras, alguns tabus para irem a uma igreja. Número 2, pastoreio e discipulado. Pastoreio, diga após mim, pastoreio e discipulado. A célula existe para pastorear, para cuidar bem. Como é que nós vamos cuidar bem? Né? Um irmão está doente, todo mundo olha para o pastor. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não estou falando isso advogando em casa própria, mas até o pastor mais carinhoso, mais amoroso, mais dedicado, exclusivamente para o ministério, não vai dar conta. A não ser que a gente queira ser uma igrejinha bem pequenininha, de 50 pessoas. Se o pastor tiver 50 pessoas, ele pode visitar todo mundo, ele pode dar atenção para todo mundo, pessoalmente. Mas se nós queremos ter uma igreja grande, nós temos que entender que nós temos representantes. Por exemplo, quando alguém está doente na área de Iflem, e o Alessandro, que é o supervisor de área da área de Iflem, juntamente com a sua esposa Kelly, eles vão visitar aquela pessoa, eles são meus representantes. Você precisa entender isso. Você não pode dizer, ninguém da liderança veio aqui. Como assim? Como assim? Eles são meus representantes. A mesma coisa com Anderson Jordano, a mesma coisa com cada supervisor de área. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Nós temos representantes. Nós temos reuniões que nós reunimos. Eles têm meu contato, eles têm livre acesso. Eu gostaria muito de dar atenção pessoal para cada pessoa, mas eu não posso. Até porque eu não sou pastor só de uma igreja,
Nós temos mais de 20 igrejas. Amanhã mesmo, eu vou estar, eu, Sueli e o João e a Rivânia, estamos de viagem marcada para Dom Eliseu. Nós vamos ir abrir uma igreja, já tem 2 células lá. Nós vamos ir abrir essa igreja em Dom Eliseu. A Paz Dom Eliseu é a última cidade do Maranhão. Quando você estiver viajando, quando você estiver indo para o Maranhão, você pode parar em Dom Eliseu e participar do culto de celebração. Glória a Deus! Os irmãos estão tão empolgados, então eu preciso estar lá. 2 semanas atrás, ou 3 semanas, eu estava em Bragança, Capanema, Rio do Meio. Nós temos muitas igrejas, é assim. Agora, se nós pensamos assim, não, eu quero que a nossa igreja seja bem pequenininha. Eu quero que o meu pastor, toda hora que eu precisar dele, eu quero que ele esteja disponível. Então, gente, vamos ter uma igreja bem pequenininha, de 30 pessoas. Aí eu prometo que a gente vai dar conta. Amém? Então, o pastoreio, então a célula, ela tem esse foco de pastoreio e discipulado. Número 3, comunhão. A célula, ela serve para comunhão. Sabe, a igreja vai crescer tanto. Tem gente que fala comigo no centro, eu não conheço, eu não sei, talvez a pessoa seja daqui, eu não pergunto, mas talvez ela seja. Eu não vou ser indiscreto e perguntar, mas talvez ela seja daqui, talvez ela seja nova, mas eu não conheço. Quando a nossa igreja tiver 5.000 membros, 10.000 membros, não tem como o pastor conhecer todo mundo. Não tem como um pastor, nem uma equipe pastoral visitar todo mundo, dar atenção para cada pessoa individual. Por isso nós temos líderes, nós temos pastores, nós temos supervisores de área, supervisores de setor, líderes de célula, auxiliares, todos eles são representantes da liderança. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Ok? E a gente vai cuidando através deles. Comunhão. A célula existe para ter comunhão também. Por quê? Porque na igreja, por exemplo, não tem como a gente ter comunhão. Tem, um pouco, né? Mas não tem, por exemplo, um culto de celebração. Não dá para a gente sentar e ficar batendo papo com 300 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Não tem como. Não tem nem 1 minuto para cada um. Seria ainda insuficiente. Então é impossível. Mas na célula que tem 10, 12, 15 pessoas, é tão gostoso. Aquele tempo de comunhão, né? Aquele tempo de lanche. Marca um vôlei com a célula. Marca uma churrascada com a célula. Marca um sushi com a célula. Marca um açaí. Vocês gostaram, né? Marca um açaí com a célula, um avoado com a célula. Meu Deus! Número 4. A célula existe também para treinamento de líderes. Diga após mim, treinamento de líderes. Sabe, essa reunião aqui é para treinar nossos líderes para cuidar. Por favor, peço-vos encarecidamente, sejam a minha boca onde minha boca não puder chegar. Sejam os meus braços onde os meus braços não puderem chegar. Amém? Sejam meus pés onde os meus pés não puderem chegar. Por isso que Jesus, ele tinha 3 discípulos. Ele tinha 12 discípulos, ele tinha 120 discípulos, ele enviou 72 discípulos, ele tinha 120, ele tinha 500, depois ele tinha uma multidão. Por quê? Porque até Jesus sabia que só ele não podia cuidar de uma grande multidão. Amém? Treinamento de líderes. A célula é o lugar principal de treinar líderes. Porque aqui a gente vê a teoria. A teoria é importante para refinar, para colocar. Em inglês a gente chama de guidelines, as linhas guias, né? As direções. A gente usa esse tempo aqui para a gente dar o padrão, o modelo, as direções, as linhas gerais. Mas é na célula onde a pessoa põe a mão na massa. É lá onde ela vai realmente Aqui a gente ensina os princípios, as instruções de como ministrar a palavra na célula, mas é no Life Group que a pessoa realmente vai dar a palavra na célula. Inclusive, a palavra na célula vai ser livre
Nessa quarta-feira, já fique avisado que vai ser livre. Você pode ter uma noite de testemunhos. Não entre em crise. Você diz, pastor, eu fico em crise quando é livre, eu não sei o que fazer. Eu posso te dizer 1000 coisas que você pode fazer. Número 1, você pode ter uma noite de testemunhos na célula. Combine antes, obviamente. Número 2, você pode simplesmente preparar um versículo e compartilhar com a sua célula. Algo que Deus colocou no seu coração. Amém? Há muitas coisas que você pode fazer na sua célula. Você pode até mesmo compartilhar as suas anotações do culto de celebração na sua célula. Nós não vamos ter folha de estudo, mas eu acredito que você fez anotações. E se você as fez, você poderá usá-las. Amém? Também. Gente, nós somos livres. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você não está numa caixa de fósforo. Amém? Você está numa grande casa da família de Deus. Número 5. A célula também tem um foco de crescimento e multiplicação. Diga após mim, crescimento e multiplicação. A igreja só vai crescer se as células crescerem e se multiplicarem. Por isso que a nossa visão, quem sabe qual é a nossa visão? A nossa visão é ganhar Castanhal para Jesus por meio de células que se multipliquem pelo menos uma vez ao ano. Aleluia! Diga isso para essa linda pessoa que está sentada ao seu lado. Diga para ela qual é a visão da igreja. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Amém? Número 1. Hoje eu vou falar, em alguns minutos apenas, eu vou estar falando sobre evangelismo e integração. Mas eu não quero ensinar a técnica de evangelismo e integração. Gente, evangelismo é uma coisa tão simples. Tão simples. Número 1. Alguém perguntou para um pastor. Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre, eu dei o panorama, a visão geral. Agora a gente vai falar sobre o ponto número 1, qual é a primeira função da célula? Evangelismo e integração. Uma vez perguntaram para o pastor, o que é mais importante para testemunhar, para falar de Jesus? A minha vida e o meu testemunho pessoal, a minha vida com Deus, eu demonstrar uma vida de Deus, uma vida transformada para os meus amigos, para a minha família, para a minha vizinhança, ou eu pregar, falar. Pastor muito sábio, que não fui eu, pastor muito sábio, ele disse, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Sabe que Jesus fazia isso? Dizem que só tolos respondem uma pergunta com outra pergunta. Então Jesus era tolo? Não. Jesus não era tolo. E não é tolo responder a uma pergunta com outra pergunta. Se não é tolo, é imitar a Jesus. E esse pastor fez isso. Ele disse assim, qual a asa do avião é mais importante? Se você for fazer uma viagem em um avião, qual é a asa mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? Qual das duas você escolhe? Você só pode escolher uma. Ele disse, mas o avião não pode voar com uma asa só. Ele disse, exatamente. Você precisa viver o Evangelho, demonstrar com a sua vida, a vida de Deus, uma vida transformada. As pessoas precisam ver em você que a sua família é diferente, que seus filhos são diferentes, que seus filhos são obedientes. Sabe, quando os professores do teu filho, da tua filha, não tenho mais filhos em escola, mas quando os professores dos seus filhos, dos nossos filhos, verem que eles são pessoas que honram, que não falam palavrão, que respeitam a autoridade, que são comportados, que obedecem, eles vão saber que ali há uma pessoa diferente. Ninguém pode esconder a luz. Diga para a pessoa que está ao seu lado, ninguém pode esconder a luz. Ninguém pode esconder a luz. Isso é importante, a pessoa ver
mas isso é uma asa. Nós precisamos falar também. Falar é importante. Então nós precisamos falar, pregar, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas como eu vou pregar um evangelho que eu não vivo? Não posso. Então eu tenho que pregar o evangelho, mas antes de pregá-lo, eu preciso vivê-lo. Eu preciso vivenciá-lo. Amém? Eu preciso ser o exemplo. O apóstolo Paulo, ele disse algo muito tremendo. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Amém? Então isso é evangelismo. Agora, tudo serve para evangelismo. Irmãos, sabe, às vezes a gente pensa assim, puxa pastor, mas eu não sei evangelizar. Eu não sei evangelizar. Como assim você não sabe? Você sabe falar, não sabe? Quantos aqui sabem falar? Quantos aqui podem falar? Diga para a pessoa que está ao seu lado se você pode falar. Você pode evangelizar. Quem conhece o versículo mais famoso, mais lido, mais traduzido da Bíblia, João 3,16. Vamos ver se vocês sabem. Citem para mim. Porque Deus, para que todo... Aleluia, partindo desse versículo, você pode pregar o evangelho inteiro. É só isso que a pessoa precisa saber para receber Jesus. Se você só sabe isso. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, e ninguém sabe tanto que não possa aprender. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, nem tanto que não possa aprender. É simples assim. Mas às vezes, para evangelizar, como acontecia o evangelismo no livro de Atos? A igreja de Atos é o nosso exemplo. Como acontecia o evangelismo na igreja de Atos? Como Filipe evangelizou o eunuco? Número 1, ele ouviu o Espírito Santo. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. Na verdade, um anjo apareceu para ele e disse para ele ir, seguir o eunuco. Muito bem, quando ele chegou perto do carro do eunuco, o eunuco estava lendo a Bíblia. Mas ele não estava entendendo a Bíblia, ele estava no livro do profeta Isaías, mas ele não estava entendendo. Então Filipe, o Espírito Santo falou para Filipe, se aproxime do carro, ele se aproximou. E ele perguntou para o eunuco, você entende o que você está lendo? Ele disse, não. E o eunuco disse, suba aqui no carro. Eu vou parafraseá-lo. Você poderia me explicar o que ele está dizendo? Porque eu não estou entendendo nada desse livro. Pronto. E partindo do que a pessoa já estava lendo, ele explicou Jesus. E o eunuco recebeu Jesus e foi batizado. O evangelismo é simples. Às vezes você nem precisa pregar. Às vezes você não precisa falar nada. Como foi que Filipe, esse mesmo Filipe, chamou Natanael? Aliás, não era esse mesmo Filipe, era outro Filipe. Mas como Filipe convidou Natanael? Esse Filipe que eu estou falando agora no livro de Atos, com o eunuco, ele era um diácono, um dos diáconos. Mas estou falando agora falando do apóstolo, um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe. Como Filipe evangelizou Natanael? Você sabe o que ele fez? Ele só disse, nós achamos o Cristo. E Natanael disse, e de onde ele é? E Filipe disse, ele é de Nazaré. E Natanael questionou, de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Sabe o que Filipe disse? Ele não discutiu. Nós não precisamos discutir religião. Nós não precisamos discutir se devemos adorar Maria, Pedro, Tiago, João. Isso não interessa. Para você limpar o peixe, você primeiro precisa pescá-lo. Você não pode, nenhum pescador tenta limpar o peixe antes de fisgá-lo. Às vezes nós queremos limpar o peixe e nós ainda nem pegamos o peixe. O que eu quero dizer com isso?
A pessoa não vai aprender sobre a quem deve adorar até o momento que ela se converter, até o momento que ela nascer de novo, quando haverá dentro dela um novo espírito. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não discuta a religião. Sabe o que Filipe disse? Venha e veja. Veja com seus próprios olhos. Você pode simplesmente convidar alguém. Olha, na nossa igreja, nós temos culto de celebração toda semana. Nós compartilhamos uma palavra. Nós somos uma família. Venha comigo. Vamos conhecer. Você não quer? Quem não quer ouvir de Deus? Sabe, eu nunca encontrei ninguém que recusasse oração. Nunca encontrei ninguém. Eu nunca perguntei, até para pessoas que não são da nossa religião, elas nunca rejeitam a oração. Se você chegar e dizer, eu posso orar por você? Sim. Então você não quer ouvir a palavra de Deus? Quero. Venha para a nossa igreja, vamos visitar. Eu passo aqui, te levo lá. Vamos para o nosso life group, para a nossa célula, ou para o nosso grupo de amigos, ou grupo familiar. Você pode chamar o nome que você quiser. Nosso grupo que busca Deus para ouvir a palavra de Deus. Venha e veja. Simplesmente, quem aqui pode convidar alguém? Nós convidamos pessoas para aniversário, nós convidamos pessoas para jogar bola. Cadê a turma da bola? Está aí hoje. Para a gente finalizar, gente, voltando aqui. Só convidar. Vai para a igreja, todo mundo sabe. Não me diga que você não sabe evangelizar. Pastor, mas eu preciso fazer um curso da teologia, da filosofia, da sapologia, da agia. Esqueça as gias. As pessoas precisam de Jesus. Elas só precisam de Jesus. Você pode evangelizar alguém orando por ela. Um amigo seu, eu já ensinei aqui na igreja. Um amigo seu diz que está doente. O seu vizinho está doente. Porque você não pergunta para ele, eu posso orar por você? Não é para chamar o pastor para orar, você é um crente. Você é um crente. Você é um discípulo de Jesus. A palavra de Deus diz, esses sinais acompanharão os que creem. A Bíblia não diz, esses sinais acompanharão o pastor, sênior. Não, acompanharão aqueles que creem. Coloque a sua mão, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ponto. Ponto. Vá lá, obedeça a Bíblia. Coloque a mão sobre a cabeça da pessoa e comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Marcos capítulo 16, esses sinais acompanharão aqueles que creem, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu estou aqui, eu coloco a minha mão, eu faço o que eu posso, agora faça aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que o Senhor já fez, o Senhor já levou sobre si nossas dores e enfermidades. Olha, eu já ensinei aqui, vá lá. Foi assim que Paulo evangelizou uma ilha inteira. Como? Como ele fez isso? Simplesmente, o pai de um dos líderes daquela ilha estava doente. Falaram para Paulo, Paulo foi lá e a Bíblia diz que impôs as mãos sobre ele, ele foi curado. Quem aqui pode orar por alguém? Quem aqui pode colocar a mão e dizer, Senhor, eu te obedeço? Não precisa nem orar, porque a Bíblia não diz que Jesus orou. Em muitos lugares a Bíblia não diz que Jesus orou, a Bíblia diz que Jesus impôs as mãos. Não vamos aumentar, em alguns lugares Jesus falou algumas coisas, em outros lugares ele só colocou a mão. Todo mundo tem uma mão, quem tem uma mão faz assim? Pode fazer isso. Coloque a mão sobre a pessoa. Pastor, e se nada acontecer? Se você pensar assim, nada vai acontecer mesmo. Não é sobre você, filho. Mas pastor, eu não jejuei 3 semanas. As pessoas não são curadas porque você jejua. Leia a Bíblia. As pessoas não são curadas porque você é um grande homem de Deus. As pessoas não são curadas e as pessoas não serão curadas porque, preste bem atenção, se Deus agir, nós devemos fazer todas essas coisas, jejuar, orar, buscar a Deus. Mas se você confiar nisso, a glória vai ser sua. Você vai dizer que as pessoas foram curadas porque você jejuou.
E não é por causa disso. A Bíblia não diz, porque vós jejuastes, nós fomos sarados. Não, a Bíblia diz pelas pisaduras de Jesus. A glória é somente dele. Deus não reparte a glória com ninguém. Não, eu não tenho unção de cura. Não é porque você ou eu somos um grande homem de Deus. Se pessoas são curadas, é por causa de Jesus, é por causa das pisaduras deles. Mas simplesmente coloque a sua mão e ore com fé e confie nele, não em você. Tire seus olhos de você e olhe para Jesus.